Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom, nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a quinta aula da lição, do livrinho, né? Do dia 2/8, escrita pelo pastor Roberto Monteiro de Castro. E os textos estão nos livros de Atos e Lucas, né? O primeiro texto que a gente vai ler está no livro de Atos, capítulo 9, verso 26 e 27. E diz assim: Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Outro texto de Lucas, capítulo 10, versos 38 e 39. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. E mais uma vez Atos, agora no capítulo 18, dos versos 24 a 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidando-no para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir a Acaia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus com um debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. O texto áureo está no livro de Atos, capítulo 2, verso 46, e diz assim: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Senhor Deus, graças nós te damos por mais uma oportunidade de ensino, da meditação dessa lição, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa nos ajudar, Senhor, a falar com clareza, e que cada irmão possa absorver aquilo que o Senhor tem separado para cada um, e que a graça do Senhor seja com todos nós. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Bom, a lição, como eu disse, né, foi escrita pelo pastor Roberto Monteiro de Castro. Tem um pastor que eu tive a oportunidade de conhecer quando morei em Curitiba, entre o ano de 2009 e 2010, e fala sobre os desafios à equipe de integração na igreja. Aqui ele fez 3 tópicos, né, além da introdução, né, e ele separou os 3. Primeiro, na sabedoria para tratar com amor as pessoas, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Disponibilizando a casa como instrumento de integração, que é como a igreja em Atos vivia, que era em casa, né, não tinha tempo. Integrar é resultado do esforço no discipulado, né? Que fala sobre uma interpretação conceitual sobre a palavra integração ou interagir, né? Então aqui, os textos que foram separados, dedicam assim uma certa linha de raciocínio em cima da dificuldade, vamos chamar de desafio, né, que chama aqui, né, o desafio de integração, muitas vezes dentro da nossa vida em comunhão, né, chama-se igreja, né, o meio da igreja, né, das congregações que cada um de nós frequentamos, congregamos, né. E aqui cita, por exemplo, como Paulo, né, teve dificuldade, né, os textos aqui falam, né, alguns exemplos, é óbvio, da dificuldade que teve quando chega alguém de fora, né. Paulo um pouco mais grave, né, porque realmente ele tinha um histórico não muito positivo com relação ao cristianismo, né, na ocasião. Aliás, não muito positivo, não, é extremamente negativo, né, porque ele perseguia, né, os cristãos da época.
Então, assim, ele teve, quando ele chegou, quer dizer, havia um temor muito grande, né? Porque as pessoas acabavam que evitavam ele, né? Principalmente os cristãos, porque ele realmente era alguém que perseguia, né? Perseguia. E aí, quer dizer, tem a figura do Barnabé. Então é interessante, né? Que tem a figura de um homem, né? De um homem piedoso, né? Que é Barnabé, que até fez a primeira viagem missionária com Paulo, e com o apóstolo Paulo. E ele ajudou essa integração, interagiu, né? Fez essa integração com Paulo, com os outros discípulos, apóstolos e assim por diante. Então, assim, em outro, né, em Atos, no capítulo 18, fala de Apolo, né, que também era um judeu que era de Alexandria, quer dizer, não era da região ali. Ele também, a mesma coisa, a mesma ideia, né, de integração ocorreu, só que agora de forma diferente, lógico, são pessoas diferentes, com outro histórico, né, que foram Áquila e Priscila, né, que ajudaram ele. Então, eles deram, quando ele foi para cá, aqui o texto fala que mandaram uma carta para recomendar. Então, assim, era um homem que era aparentemente muito culto, né, que entendia das escrituras, não tinha ainda, ele teve até um discipulado, né, porque ele não tinha, por exemplo, o texto fala que ele só tinha experiência do batismo por João Batista. Então ele não tinha noção do que tinha realmente acontecido. Então, né, com Jesus, imagino que não tinha divulgação de mídia que nós temos hoje, bem longe disso. Então, assim, era boca a boca mesmo, né? Era chamada rádio peão, né, que a gente chamava antigamente, né? Então, assim, era de boca em boca. Então, as pessoas tinham que saber, tinham que informar mesmo. Então, houve realmente esse discipulado por parte de Áquila e Priscila. E foi mais um, né? E Jesus, o próprio Jesus, né, conta aqui o texto, né, que ele colocou. Aparentemente, eu não sei o que ele quis dizer necessariamente com isso, mas aquela questão das duas irmãs, né, Maria e Marta, né, Marta preocupada com os afazeres, e Maria ficou lá, né, na presença de Jesus, né, e acabou que deve ser alguma coisa que ele quis dizer, foi sobre a integração de Jesus ali nessa casa, que depois passou a ser um lugar que Jesus vinha constantemente, né. Então é nessa linha que eu acredito que seja a ideia, né, do pastor quando ele colocou discorreu sobre essa lição. Então, obviamente, ele cita aqui, por exemplo, né, a importância que tem no primeiro tópico, por exemplo, da sabedoria e como tratar com amor as pessoas, né? Fala sobre Barnabé, que eu acabei de dizer, né, essa questão, e eu achei interessante um texto, um parágrafo aqui que ele escreveu, que está na folha, na página 23, logo em cima, assim, eu acho que é o último parágrafo que tem do primeiro tópico, falando sobre Jesus, como ele agia, né? Como era o procedimento dele, né? E é interessante que a gente, buscando ser imitadores de Cristo, né? Isso aqui é um exemplo de como Jesus tratava as pessoas, né? Como ele dava importância para as pessoas, e era o foco dele, né? Então ele agia realmente com amor, né? Então esse parágrafo eu queria ler aqui, e diz assim, ó: Jesus, em seu convívio com as pessoas, demonstrou atenção, paciência, amor e, acima de tudo, nunca condenava ninguém. Recebeu crianças, falou com mulheres, que não era muito comum à época, comeu com publicanos, tocou em leprosos, que também era tudo bem comum, convidou alguns para segui-lo de perto e outros para crer e testemunhar em suas comunidades locais. Ou seja, ele acabou discipulando, mesmo que foi um ministério muito rápido dele, né? Mas foi muito profundo, muito significativo, porque o próprio Deus estava ministrando em carne naquela ocasião, né? Eu creio que é algo que eu creio que é o meu desejo de cada um de nós, né? Ter vivido esse tempo, né, com Jesus, ter presenciado isso, ter visto esses milagres, aprendido com ele, né? Porque a gente é tão falho, tão pequeno, tão pecador, tão limitado. Somos realmente um grãozinho de areia, ou talvez até menos que isso, com certeza menos. E do lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, quer dizer, ter essa oportunidade, né, de poder
ver isso, mas a gente tem a oportunidade de ler pela palavra dele, que ele deixou uma mensagem viva, que é viva, aliás, né? E acaba nos inspirando, né? Não tem como não nos inspirar esse modo de ver as pessoas, esse amor que Jesus tinha. Aqui fala sobre o tema mesmo, né? Sobre sabedoria, como tratar com amor as pessoas, né? Fala de Barnabé também, né? O amor que ele teve por Paulo, né? De entender ele, porque é tão comum a gente acabar devolvendo com a mesma moeda, né? Agindo de forma parecida com a forma que agem e com a gente, né? Nós vivemos meio que um olho por olho, dente por dente, quer dizer, nós não queremos as pessoas que nos maltratam, que nos decepcionam, que nos agridem, que nos traem, que nos enganam. A gente quer longe, a gente não procura entender. E eu me lembro que uma certa ocasião a gente discorrendo sobre a passagem quando Pedro negou Jesus, né? Naquela ocasião, antes que o galo cantasse, e Jesus olhou para ele, né? E aquele olhar para ele, né? Foi o que mais desmontou Pedro, né? Naquela ocasião. E nesse dia que nós estávamos meditando sobre isso, nós chegamos à conclusão que Jesus olhou para ele e diz assim, ó, sem falar, sem abrir a boca, diz assim: eu te entendo. Pedro, olha, eu te entendo. Sei que é difícil. Sei que suportar isso tudo é muito complicado. O medo, o pavor também dele de sofrer aquilo que ele estava vendo que Jesus estava sofrendo. Ele não tinha compreensão do que estava acontecendo de fato. Ele não tinha mesmo, a gente viu depois que ele não tinha. Tanto que voltaram a pescar. Então assim, mas a compreensão que Jesus tem de cada um, né? O amor que ele deposita. O amor como cita em Coríntios, quer dizer, ele não se ufana, não se arde em ciúme, não busca seus próprios interesses, não busca, né? Recompensa, não quer saber de nada disso. Então assim, esse amor, ele anda no meio, essa compreensão, essa paciência que a gente acabou de ler como Jesus agia, né? O amor, ele anda no meio dessa integração, porque se a gente não amar o nosso semelhante, não amar Deus, não amar o nosso próximo, a gente não tem como agir, ter essa preocupação de interagir as pessoas. Porque aquele que não tem problema, ele é mentiroso. Então, todos têm problemas. E às vezes chega alguém ali, no nosso convívio, e às vezes passa desapercebido, vai embora, ou às vezes está ali há anos com problemas e não tem ninguém para conversar, não tem uma confiança, porque sabe que todo mundo vai julgar, vai criticar. Então, essa integração não só da pessoa nova que chega, mas do que já está lá, porque às vezes está lá de forma tão superficial, a gente convive com tantos anos, mas tão superficial, a pessoa está tão necessitada de alguma coisa, de poder falar, de poder ser compreendida, sabe? E a gente às vezes não, a maioria das vezes não faz isso, porque a gente acaba se preocupando com as nossas próprias necessidades, as nossas próprias falências, nossos próprios anseios, e aí a gente acaba passando desapercebido por isso tudo. Nem às vezes por maldade, não, é porque de fato a gente segue a nossa natureza humana, né? Então aqui fica nesse tópico, né, fica uma lição de como Jesus via, né, como é que era o convívio com essas pessoas, para que a gente possa entender isso e agir dessa forma, em demasia mesmo, agir de forma aplicada dessa maneira. Outro tema que ele colocou, que foi disponibilizando a casa como instrumento de integração, aí cita o texto lá de Lucas, né, que a gente citou no início, quando Maria, Marta, né, recebeu Jesus, tudo. Então assim, como a nossa casa é importante para a gente não sempre estar disponível, né, o nosso lar. Assim, eu sei que é difícil a gente trazer pessoas para o nosso convívio, né, mas
O lar que eu digo, o lar é assim para ser um lar pronto para... Nós temos, por exemplo, um exemplo claro, que é os cultos nos lares, né? É um exemplo claro disso. Trazer, oferecer, né, as nossas casas para um culto, para uma comunhão, uma coinonia. É extremamente positivo isso, nessa forma de interpretação, né? Então, assim, a gente recebendo os irmãos, pode receber um vizinho, pode trazer alguém que esteja na sua casa. A gente tem um hábito, né, ruim, né, que às vezes tem um compromisso e às vezes é uma oportunidade de ter algum parente na nossa casa, um amigo, alguma coisa, de levá-lo, né, junto nesse momento lá, em alguma casa de algum irmão, que seja. E a gente às vezes não vai, né, porque tem visita, tinha visita, não fui, mas às vezes é o contrário, né? É visita aí que é interessante, é uma oportunidade, sempre aquilo que eu tenho falado, uma oportunidade, vendo oportunidades para a gente poder agir, andar com Deus, praticar o Evangelho, obedecer os decretos que consta nele, os princípios, e buscar fazer o ID. Não precisa sair daqui, lá do outro lado do mundo, não, pode fazer com um parente que chegou em casa, um vizinho, quem quer que seja. É um caminho. Se uma vida que é salva vale mais que o mundo inteiro para Deus, o que a gente tem que querer salvar 1000? Salvar não, né? Querer levar a Cristo 1000. Salvar a gente não salva. Então, quer dizer, uma só é importante. Pensa, se cada um de nós achar um escolhido de Deus. Porque a gente prega, a gente fala do amor de Deus, fala do Evangelho, fala das promessas, fala da promessa da salvação, que é a principal promessa, a mais importante. Só que nós não sabemos quem que Deus escolheu. Então nós temos que falar. Quem sabe quem Deus... É Ele que sabe. Então aquele que o escolhido, quando você falar, ele vai ouvir. Só que num mundo desse tamanho, com 7 bilhões e tanto de pessoas, quer dizer, tem que falar para muita gente. Onde é que estão esses escolhidos? A gente não sabe. Quem conhece o coração? Só Deus. Nós não sabemos. Não sabemos quem Deus escolheu, né? Então nós sabemos que Deus tem os escolhidos dele. Então, ele, desde a fundação do mundo, ele sabia quem são os escolhidos. A nossa obrigação, como diz o Evangelho, é pregar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? Então, assim, olha Jesus na cruz. Interessante, né? Eu estava pensando nisso outro dia. Jesus na cruz estava ali, sem abrir uma boca, só de ficar calado. Você vê um homem virou e disse: olha, eu estou aqui porque eu mereço, o senhor não podia estar aqui. Onde ele tirou isso? Jesus não falou nada. E o outro, por que o senhor sabe que você é Deus? Por que não tira nós daqui? O que aconteceu? Vocês sabem. Você vê, na última hora, do lado dele tinha um escolhido, foi embora. O outro não podia ser escolhido também? Podia, mas não era. Ficou. Ele sabe lá onde ele está hoje. O outro a gente sabe que Jesus falou onde ele estava, onde ele ia estar daqui uns minutinhos. Coração contrito não é um coração impenitente. Reconheceu os seus erros ali naquele momento, né? É o reconhecimento, coragem, né? Deus gosta do corajoso e não gosta do covarde. Então esse é um exemplo. O terceiro tema, aliás, que ele fala, o tópico, né? Integrar é resultado do esforço do discipulado. Aqui eu separei também, só para a gente entender a conceituação, achei interessante. Integrar é adaptar alguém ou a si mesmo a determinado grupo de modo a sentir-se como um membro antigo ou natural dessa coletividade. O que acontece? Eu citei agora há pouco, né? Às vezes a gente tem alguém que está há tanto tempo no nosso convívio e não está integrado. Está ali, vai, acompanha, vai embora. Ninguém sabe de nada. Então, às vezes, falta a gente até integrar essas pessoas, convidar, chamar, estar mais perto, né? Mas principalmente, lógico, o foco aqui é quem está fora, né? Mas no nosso caso, que não tem nem tanta gente que vem de fora, é interessante a gente integrar. E olhar em volta da nossa casa, talvez, para ver o que a gente consegue integrar de pessoas que estão ao nosso redor. Seja familiares, vizinhos, amigos, e assim por diante, né?
E a gente tem que entender que nós precisamos de ajuda, né? Porque não é só integrar, mas olha o exemplo lá de interessante também no segundo texto do livro de Atos que nós lemos, sobre o que Áquila e a Priscila fizeram. Eles viram imagino, né? Contextualizando e voltando lá no tempo. Eles chegando lá, vendo Apolo, aquela vontade, aquela disposição, poxa, mas tem conhecimento da Escritura, prega e tal, fala de Jesus, mas ele tem o batismo só de João Batista. Peraí, vamos falar o Evangelho para ele, vamos explicar quem foi Jesus, de fato. Discipularam ele. Imagino que ele ficou uma bala, porque ele quis ir para a Caia e tal, ele quis fazer o melhor. Então assim, teve humildade, ouviu, né? Podia ter, ele era um homem culto. Aqui não fala do nível cultural, intelectual de Áquila nem de Priscila, mas fala dele. Então, ou seja, ele como um homem bem instruído, podia dizer, olha, não, aqui o que eu sei tá bom, já estou... Não, tem humildade, aprendeu, porque a gente não sabe, não consegue andar sozinho. É muito difícil andar sozinho. Todo aquele que queira andar sozinho. Porque é muito difícil, é muito difícil. Por isso que a gente tem que suportar, sujeitar uns aos outros, né? Então, aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. Esses são alguns dos decretos de Cristo que a gente tem que observar. Aqui tem um pedaço também que eu queria, uma parte, né? No meio de um parágrafo, no final do parágrafo que eu queria ler também, que está na página 24, do tópico 3, que diz assim: não sabemos todas as coisas e sempre precisamos ouvir pessoas mais maduras que possam agregar novos ensinos, novos valores à nossa caminhada de fé. Ninguém deve trilhar sozinho a caminhada da fé cristã. Somos corpo, precisamos estar integrados uns aos outros. Essa integração ela tem que existir. E se a gente for olhar, nos falta. É óbvio que nesse momento não tem que se falar disso, né? É claro. Isso aqui é para uma visão de futuro, né? Hoje é óbvio que a gente não tem, a integração é muito difícil, né? Então, por conta de tudo que está acontecendo. Mas é algo que a gente tem que observar, meditar, pensar sobre isso aí. Então, basicamente é isso. Falar sobre integração, e nessa integração falar sobre amor, de como é que para interagir tem que amar, né? Falamos um pouco aqui sobre também como Jesus convivia, né? O parágrafo que eu li para vocês, que está na revista, como Jesus era o convívio dele, como é que ele agia. Então fica aí essa lição para a gente meditar também, e espero que vocês tenham ajudado, né? Porque isso aqui basicamente a gente fala, mas baseia-se muito na leitura que cada um tem também, para poder fazer, né? Olha, pensar aqui, pensar ali, para a gente ir aumentando o nosso conhecimento e também crescendo, né? É a forma da gente crescer. Obviamente a gente se prende basicamente em cima da lição, né? Sobre o tema sobre o tópico, sobre o tema, né? Vamos dizer assim, o tema que o autor escreveu, porque também não faz sentido a gente sair fora. Então, a gente acompanha uma revista, a gente tem que seguir ela, não é isso? Não podemos gerar nada novo. Então, amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça do Senhor os recubra nesse dia, nesse domingo, né? E que nós possamos chegar ao culto e celebrar com alegria, oferecer um culto a Deus racional, com bastante disposição, com bastante alegria, e que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém?